Boa noite, amados. Paz seja convosco. Tudo bem? Estamos nós aqui mais uma vez, mais uma live. E hoje nós estamos mais num tema específico, né? A gente quer falar um pouquinho como ser cristão nos dias de hoje. E não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né? No tempo que a gente vive. Ser cristão nos dias de hoje não é para qualquer um. Paz, Bruna. Deus abençoe sua vida. Que bom que você está aí com a gente. O povo tá chegando devagarinho, né? Hoje um pouquinho mais frio, o pessoal quer saber de dormir mais cedo, né, gente? Hoje é dia bom de tomar sopinha. Paz, Pastor Fábio. Paz, Raquel. Paz, Ju. Paz, Marquinhos. Paz, Thiago. A gente já teve uma célula abençoada online hoje, né? Foi muito bom estar com vocês, mesmo que distante, a gente conversando, né? Maravilha, isso é muito importante. Oi, Angelita, que bom que está por aí. Maria José, Anderson, Deus abençoe. Amados, quero falar um pouquinho sobre a questão de ser cristão nos dias de hoje. Rúbia, que bom que você está aí também. Eu separei aqui alguns versículos. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso hoje também. Cid, não vou cantar hoje, tá? Não quero me demorar também. Mas existem algumas questões que nós precisamos entender, né, sendo povo de Deus, sendo servo de Deus, do que acontece hoje e como servir a Deus ainda nos dias de hoje, como continuar sendo um cristão nos dias de hoje. Bom, eu separei alguns textos aqui, um dos textos que eu separei é Romanos 12, 2, né, que você também conhece, diz assim: não sede conformado com este mundo, transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? A gente falando assim, a gente entende que Deus, ele é maravilhoso e ajuda que nós possamos renovar na nossa mente, né, esse entendimento através do Espírito Santo. Transformar aquela vida, aquela mentalidade que nós tínhamos numa mentalidade nova. Essa é a grande questão. Mas o mundo atual, ele é um mundo baseado em relativismo. Isso aí, ele brotou há muitos anos atrás. O relativismo entrou no Brasil, e não só no Brasil, em todo o mundo, né? Mas eu vou falar exatamente do Brasil, nós moramos aqui e tudo mais, em cerca dos anos 60, então o relativismo ele veio para o Brasil, né? E isso começou a mudar o pensamento de muitas pessoas, filósofos, pessoas que acabaram trazendo as suas ideias, né, para o contexto do absolutismo. Como assim? A palavra de Deus, ela é absoluta, né? Ela não tem meias verdades, ela não tem como você ter, vamos falar assim, relatividade, ela é absoluta. Então, é importante nós entendermos sobre isso, né? Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando ele diz ontem, hoje e eternamente, ele está dizendo assim: ele não muda. Oi, pai. Oi, mãe. Deus abençoe a vida de vocês. Então, é importante para mim e para você começar a compreender. O que isso significa para nós, então, pastor Alexandre? Talvez você se pergunte. Quando a Bíblia diz lá, não sedes conformados com este mundo, mas transformados pela renovação, a palavra conformados significa assim, da mesma forma, ou não pegue a forma, né? Outras traduções estão um pouquinho diferente, né? Não vos conformeis ou não vos amoldeis, né? Que é pegar o molde ou ser igual, vamos por assim dizer. Não pegue a mesma forma deste mundo, né? Esta palavra ela está dizendo assim: não entre na relatividade. Tem muitas questões que são absolutas e não cabe a relatividade. Como assim? Como que o senhor quer me explicar isso aí de uma forma diferente? Efésios 4,14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E de vez em quando acontece de entrar
nascer, um novo filósofo, um novo estudioso, uma nova mentalidade, uma nova relatividade em relação a tantas coisas. E aí mudam aquilo que é princípio, é aquilo que foi criado por Deus de forma absoluta, assim como a palavra de Deus. Hoje existem cristãos, existem pregadores muito mais relacionados ao relativismo do que ao absolutismo, no sentido da palavra de Deus, né? Não podemos mudar algumas questões da palavra, não podemos mudar o que é o natural de Deus, o natural da criação, não podemos mudar essas questões. E aí, quando começa a essas mudanças, por que a lei hoje, por que está tão difícil as pessoas conseguirem alguma coisa dentro da lei hoje? Exatamente por causa do relativismo. Você pega um advogado, ele faz uma interpretação da lei, você pega outro advogado, ele faz outra interpretação da lei, ou seja, tudo é misturado e aí quando chega diante de um juiz, o juiz fala sobre a lei e tal, ele diz assim, mas isso aí é relativo. E aí ele começa a explanar o ponto de vista dele. Por quê? Porque o relativismo ele sugere o seguinte, ele não aceita, por assim dizer, nem ele rejeita, na verdade, qualquer outro tipo de pensamento. Eu vou ler para vocês a definição. É uma doutrina que prega o que é algo relativo, contrário a uma ideia absoluta, categórica. Assim, podemos concluir que o relativismo é um termo filosófico que baseia-se na relatividade do conhecimento. Repudia qualquer verdade ou valor absoluto. Todo ponto de vista é válido. Ou seja, é a mesma coisa ele falar assim, 1 mais 1, a gente sabe que é 2. Mas eles falam, não, isso é relativo. Mas, gente, 1 mais 1 é 2, sempre foi, é um resultado absoluto. Mas o relativista, ele não aceita isso. Não, depende do ponto de vista. Depende do tipo de que você está falando. Você entende o que eu quero dizer? Então, o mundo que a gente vive não é diferente disso. Por que hoje se briga tanto na política, se briga tanto, né? Como eu disse aqui, dei um exemplo de advogados na justiça e tantas outras formas, né? Por que o mundo, ou até mesmo a igreja hoje, ela está tão confusa para a cabeça de muitos? Porque ela virou relativista. Né? Ela está, de alguma forma, vamos dizer assim, no meio do jogo, sem saber para que lado ela pende. Quando, na verdade, a palavra de Deus ela é absoluta. E ela tem os seus valores absolutos. Vamos por assim dizer, no livro de Daniel você vai entender a história de Daniel e Daniel ele se destacava entre aqueles homens que estavam perto do rei. Ou seja, ele era como se fosse um governante ali dentro. Né? E o rei via que ele se destacava entre eles, a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente e cogitava colocar ele como superior a todos eles. Ok. Quando aconteceu isso, o que eles fizeram? Criaram uma regra. Uma não ser o rei. Daniel, ouvindo isso, ele mudou alguma coisa dentro da sua circunstância, dentro do seu da sua prática cristã? Não. Da sua prática, né, diante de Deus? Não. Ele voltou para sua casa, ele entrava dentro da sua casa, ele se voltava para o lado do templo e fazia o quê? As suas orações 3 vezes ao dia. Ele não mudou nada daquilo que ele fazia porque alguém criou uma regra dizendo que não podia. Porque a crença de Daniel, aquilo que ele acreditava é absoluto. Não é relativo, não, mas é relativo. Entendeu? Eu tenho que parar, porque, irmãos, esse é o grande problema do cristianismo atual. Né? Nós temos esse grande problema. A igreja ela precisa entender e se moldar às coisas espirituais, e não a este mundo. Nós estamos com um grande problema nas mãos se nós começarmos a achar que tudo é relativo. Porque assim, essa regra ou essa lei, ela não vai atrapalhar o meu relacionamento com Deus. Se você parar de se relacionar com Deus, vai sim atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Quantas pessoas no dia de hoje estão parando de se relacionar com Deus só pelo fato de não estar congregando? Quantas vezes ela lê a Bíblia na semana? Quantas vezes ela ora na semana? Sabe por que muitas vezes não faz? Porque uma regra que diz fique em casa. E não estamos dizendo para você não ficar. Estou dizendo que você deve ficar mais em sintonia com Deus. Você deve ficar
né? Se você não está acompanhando uma live ou se alimentando da palavra, sendo orientado, né, através de uma palavra, leia você, dobre o seu joelho, ore, fale com Deus. E nós precisamos compreender isso. Se você crê em Deus, se você sabe que você precisa ter um relacionamento com Ele, essa é uma verdade absoluta. E nós fazemos o que muitas vezes? Nós nos afastamos de Deus porque a gente pensa, não, isso é relativo, eu não posso ir na igreja. Tá, não pode ir na igreja, mas não pode ler a Bíblia, não pode orar, não pode cantar, não pode adorar, não pode fazer nada porque, olha, Daniel não podia adorar outro Deus. No entanto, ele entrava e adorava a Deus 3 vezes ao dia. Então, essa é uma questão que eu e você precisamos entender. Ser cristão nos dias de hoje não é muito diferente dos tempos de Daniel. Com certeza não. Existia perseguições, como existe hoje. Se você fizer um barulhinho lá a mais na igreja, vai vir lá uma fiscalização. Por quê? Porque você vai ter perseguições. Comum isso acontecer, né? Nós vivemos num mundo, como diz, né, relativo. Por quê? Porque na igreja fica lá. Se você demorar meia hora mais para acabar o culto, fizer um barulhinho a mais, a polícia vem. Mas no bar da frente, né, está tocando lá o Chitãozinho Chororó, seja lá qual for a música, qualquer coisa que estivesse tocando lá, né, jogada fora e ninguém vai lá. Ou seja, nós vivemos num mundo de relativismo, porque as pessoas se incomodam com algo, não se incomodam com outro algo, né? Então, da mesma forma somos nós. Nós não podemos acreditar ou achar que tudo é relativo. Deixa eu falar uma outra coisa para a gente finalizar. Deus, ele é um Deus mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Imagine só, você. Se Deus, cada vez que um homem, né, Senhor, questionasse a Deus por alguma questão, ele mudasse a sua opinião ou desse um aval para essa pessoa fazer do jeito que ela pensa, porque o relativismo pensa assim, todo ponto de vista é válido, quando na verdade o Deus que nós servimos, ele é absoluto. Ele não tem essa coisa de ser meia verdade ou aquilo que o pastor Alexandre acha, aquilo que o pastor Fábio acha, o pastor Vinícius acha. Não, é aquilo que é. Aquilo que Deus é e pronto. Não é o que nós achamos. Se nós não entendemos o que ele é, nós podemos ser pessoas que estamos falando bobagem. Por quê? Nós temos que conhecer de fato a Deus e pregar um Deus verdadeiro, na sua, né, natureza. Agora, não podemos querer, né, assimilar as ideias humanas, filosóficas e por aí vai, e dizer que tudo é relativo. A criação também ela é absoluta, né? Deus criou muitas coisas, desde os animais ao ser humano, porém as pessoas hoje também relativaram isso. Não vou entrar nesse mérito, mas a grande questão é que tudo hoje na cabeça de filósofos e homens, né, que se dizem estudiosos, homens como nós falamos aqui, do próprio Herbert Marcuse, que foi um alemão, né, nascido de uma origem judaica, porém os seus pais eram judeus assimilados, ou seja, pessoas um judeu que não casou com uma judia e não tinha as práticas judaicas, né? E ele ensinou, ele acreditava em Marx e por aí vai. Então, ele ficou muito conhecido, muito famoso mundialmente, inclusive no Brasil, né? Da teoria do relativismo. Algumas ideias socialistas, porque ele acreditava que podia mudar, enfim, tudo isso aí envolve o relativismo. Então, eu gostaria de falar para você, cristão de verdade, ele é absoluto. Um cristão de verdade, ele lê a palavra de Deus, ele entende a palavra de Deus de uma forma absoluta. Não tem meias verdades para um cristão de verdade, autêntico, mas sim absoluto. Quando você começa a relativar a palavra de Deus, quando você começa a tentar relativar o Deus que você serve, você começa a entrar num campo muito perigoso, que daí você começa a estar achando brechas para você mesmo morrer. Por quê? Porque aí tudo que falarem, a Bíblia diz ali, ó, acabamos de ler, né? Não, para que não, Efésios 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes. O que a palavra de Deus quer dizer com meninos inconstantes? Pessoas que hoje falam uma coisa, amanhã fala outra, depois fala outra, depois fala outra, mas nós temos um pastor maravilhoso da Igreja do Templo das Águias, nossa igreja do coração, que é o quê? Pastor Negrão, ele diz assim, nunca mude aquilo que você já falou um dia.
Por quê? Porque as pessoas, né, estão, de alguma forma, sempre tentando achar formas de criar essa desculpa do relativismo. Ah, mas o pastor fulano falou tal coisa, o ciclano falou tal coisa. O cristianismo hoje ele está de uma forma relativada, por quê? Porque existem muitos vertentes de pregadores. E muitos deles, amados, acredite ou não, existem pastores com as ideias totalmente fora do contexto. Pessoas, outros acreditam, e aí quando conversa com outro pastor que tem uma ideia absolutista do negócio, o que vai acontecer? Puxa, vai ficar confuso. Ah, mas o pastor fulano de tal falou tal coisa. Vai procurar entender as ideias desse pastor. Vai procurar entender as ideias dessa pessoa. Então, cuidado com o relativismo. Né? O relativismo ele serve às vezes, a pessoa come cebola, outro não come cebola. Isso aí é um paladar, ok? Isso aí pode acontecer. Né? Não, tem pessoas, por exemplo, que uns têm alergia a camarão, outros não têm. Eu tenho alergia, infelizmente, a camarão, né? Então, o que que acontece? Isso aí não é questão de absolutismo ou não. Todo mundo pode comer camarão, não. Isso aí é uma questão de organismo, né? Um pode, outro não pode. São situações diferentes. Não podemos relativar. Não podemos achar que tudo é relativo. Gostaria que isso ficasse bem claro na nossa mente, no nosso coração. Né? Que nós não podemos ser cristãos meio cristão. Não existe isso. Né? Nós temos que ser cristão no absoluto. Nós precisamos ser cristão no entendimento que Deus tem nos dado. Nós temos que ser cristão quando as coisas apertarem. A Bíblia diz assim, tudo dai graças, né? Ser cristão em momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos difíceis, e vai acontecer. A Bíblia diz, deixa cada dia o seu próprio mal. Então, assim, o cristão, ele tem que estar em tudo dando graças a Deus, né? Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não compreende, não quer passar por aquilo. Se a gente perguntasse para José se ele queria passar por tudo aquilo até ele ser governador do Egito, com certeza ele responderia, olha, não gostaria, mas passou por tudo aquilo. Se nós perguntássemos para Moisés, será que você gostaria de ter passado por tudo aquilo que você passou 40 anos no deserto? Ele com certeza responderia, puxa, eu não gostaria de ter passado tudo aquilo. Enfim, talvez você não queira passar algumas situações indesejadas, difíceis, né? Às vezes financeiramente, psicologicamente. Tem tantas formas que o inimigo ele pode usar para tentar nos tirar do foco. Então não vamos sair do foco. Vamos continuar no alvo que é Cristo. Eu tenho falado nos últimos dias e falei no culto de domingo, vou repetir aqui. É um momento onde a igreja precisa se fortalecer, é um momento onde a igreja ela está entendendo quem são os verdadeiros cristãos. O verdadeiro cristão, mesmo que a igreja não possa abrir, ele está em conexão com Deus. O verdadeiro cristão, ele continua orando, lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, porque ele não é um relativo. Não, não, eu não posso ir na igreja, não posso ler a Bíblia, não posso orar, não. Ele não é relativista. Ele é absoluto, ele é um crente em absoluto, ele é um cristão em absoluto, ele crê em Deus no absoluto, ele está fazendo a vontade de Deus e não importa o que aconteça. Entende? Ah, mas é porque ele não foi acometido do Covid. Amados, não importa. O cristão autêntico, ele vai com pandemia, sem pandemia, ele precisa ser cristão. Não tem nada que impeça ele de ser cristão. Ele tem que continuar sendo cristão todo o tempo. Caminhando como cristão, acordando como cristão, levantando como cristão, deitando como cristão. Ele precisa continuar sendo cristão. E é aqui, é onde você estiver, caminhando passo a passo, está aí no mercado ou não, precisa continuar sendo cristão. Irmãos, isto é estar no absoluto centro da vontade de Deus. Quando não fazemos isso, nós temos uma tendência para começar a nos amoldar com este mundo. E se amoldar com este mundo é muito perigoso. Nós podemos entrar num campo muito perigoso, entrar numa situação que não tenha volta. E se a gente fizer uma coisa dessa, como será que Deus vai olhar para nós? Da mesma forma que olhou para Daniel? Quando você vê lá Nabucodonosor levanta uma grande imagem e fala assim, ó, a hora que tocar as trombetas aqui, todo mundo tem que se ajoelhar e adorar a estátua. Pois bem, Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram aquilo. E aí?
Ah, não, vocês vão ser jogados no fogo da fornalha ardente. Vocês vão ser jogados, aqueceram 7 vezes mais aquela fornalha para jogar aqueles rapazes lá. E aí, o rei pergunta para eles: e agora? Quem vai poder defender vocês disso? Eles falaram assim: se o nosso Deus quiser nos defender, ele vai defender. Se não quiser, da mesma forma, nós não vamos adorar essa estátua. Olha a pegada desses caras. Se Deus quiser livrar, ele livra. Se não quiser, não muda o fato de que eu não vou me ajoelhar diante dessa estátua. Sabe o que isso significa, irmãos? Cristão em absoluto. Servo de Deus em absoluto. Que não se dobra a outros deuses. Então vamos ser cristãos absolutos. Tá? Estou falando aqui para vocês desrespeitar as pessoas. Estou falando aqui para você sair xingando pessoas de outra religião. Nada disso. Nada disso. Pelo contrário. O amor de Deus, ele nos constrange. Uma pessoa só poderá ser salva pelo amor de Deus se ela sentisse amada por você, cristão. Entenda isso. O que não tem nada a ver com o que eu falei aqui. O que eu disse aqui é que nós cristãos temos que andar dentro da palavra de Deus em absoluto. Agora, as pessoas que nós conhecemos, independente de quem seja, devemos amá-la, assim como Jesus amou. Né? Lembra da mulher samaritana? Todo judeu dava a volta, não passava por Samaria, por quê? Porque existia uma rixa entre samaritanos e judeus. Mas quando Jesus teve que fazer essa viagem, o que ele fez? Passou exatamente em Samaria. E ali ele conversa com uma mulher. E aquela mulher, quando começa a conversar com ele, ele fala assim: mulher, onde está o seu marido? Ela fala assim: Senhor, eu não tenho marido. Ele fala assim: bem disseste. E o marido que você tem hoje não é seu. Sabe o que Jesus estava falando para ela? Olha, eu não quero dizer nada não, mas você está cometendo adultério. Em outras palavras, vamos dizer assim, chamou aquela mulher de meretriz, mas de uma forma amorosa, que não feriu os sentimentos dela. E pelo contrário, pregou para aquela mulher se converteu, ela foi, anunciou Jesus naquela cidade. Ela não pregou para aquela cidade, ela anunciou: olha, conheci um homem, ele é um profeta. E toda a cidade foi lá, quase toda a cidade foi lá escutar as palavras de Jesus. Então, é com amor que se ganha as pessoas, é com respeito que se ganha as pessoas. Nada diferente disso. Vamos praticar, vamos praticar. A Bíblia diz: não sedes apenas ouvintes, mas praticantes. Vamos começar a praticar o amor de Deus. Amém? Eu queria orar com você. Quem sabe você entrou nessa live, assistiu, ou vai assistir ainda, um outro dia talvez. Mas você ter a oportunidade hoje de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quem sabe você está afastado também dos caminhos de Deus, por alguma razão, que não compete a mim dizer se está certo ou está errado, mas é você e Deus. Se você quer se reconciliar com Ele também, coloque a mão à altura do seu coração, repita uma oração comigo e diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, apaga os meus pecados. Senhor, que eu seja um servo bom e fiel, em nome de Jesus. Eu quero orar também com você, né, pelo nosso país, por tudo aquilo que está acontecendo hoje, nos dias de hoje, pelas pessoas que perderam amigos, parentes, né, pessoas queridas por esse vírus, e todos aqueles que também precisam também ter um momento de paz na sua vida, no seu coração. Pessoas estão realmente adoecendo, né, espiritualmente, fisicamente, mentalmente, e nós precisamos orar. Nós precisamos buscar, interceder por este povo. Vamos orar? Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos nesta hora, pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos pecados. Clamamos a Ti, meu Deus, para que com poder e autoridade o Senhor possa alcançar, meu Pai. As vidas, meu Deus, que perderam ante queridos, meu Pai, nesta batalha deste vírus maldito. Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, alcança esses corações, leva paz a eles. Traz calmaria, meu Deus, que eles possam estar, meu Pai, levantando a cabeça, meu Deus, através das forças que o Teu Espírito Santo possa dá-los.
para que eles também continuem, meu Pai, a sua jornada. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela nossa nação brasileira, meu Deus, ao qual, meu Deus, tem muitos deles, meu Pai, se enganado a respeito do Senhor. Pai, perdoa a nossa nação, perdoa, Senhor, a nossa pátria, porque muitas vezes, meu Deus, tem virado as costas para quem o Senhor é. Nós pedimos perdão, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, alcança estas vidas. Dá, Senhor, oportunidade onde quer que esteja, onde quer que seja, meu Pai. E se ele, nesta noite, levantou as suas mãos, repetiu esta oração, Espírito Santo, tem misericórdia desta vida. Alcança eles com poder e nossa família, nossos filhos, a nossa vizinhança, da direita, da esquerda, frente, atrás, meu Deus, não importa quem são, como são e de onde são. Mas, Pai, eles são todos criaturas do Senhor. E sabemos que o Senhor os ama, meu Pai. Sabemos que o Senhor também quer todos eles pertinho de Ti. Por isso, meu Deus, que nós sejamos instrumentos, que nós sejamos, meu Pai, atalaias, que nós sejamos, meu Deus, Senhor, homens e mulheres que sejam transmissores do Teu reino nessa terra. Nós oramos, meu Pai, nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, tá chegando aí final de semana, né? Sábado e domingo a live será lá na igreja. Eu acredito que já está fechando o prazo dos 40 dias aí. Não sei se eu estarei fazendo live a partir da semana que vem, né? Eu me comprometi realmente com o pessoal de estar fazendo aí um período de 40 dias desde que começamos. A gente está cumprindo isso aí, graças a Deus. Mas, se Deus colocar no meu coração, talvez eu não faça todo dia no mesmo horário, a gente vai estar fazendo ainda mais algumas lives aí, tá bom? Trazendo aquilo que Deus colocar no nosso coração para nos abençoar, para nos ensinar, para trazer entendimento para todos nós, amém? Coloque a tua mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para todos sempre. Fiquem em paz, Deus abençoe. Viva Cristo!